resumo, né, irmãos? Fazer um resumo porque são tantos anos, então se a gente for falar muito detalhado, vai virar uma vigília. Estou feliz, né, por fazer parte dessa história. Como muitos aqui, né, os irmãos já sabem, a minha mãe é pioneira da Assembleia de Cristo, missionária Nilza, e veio para cá quando a igreja estava começando, e tivemos a felicidade, a honra de, na nossa casa, começar a primeira congregação da Assembleia de Cristo, né? Começou na minha casa, eu sou a missionária Silvia, e ali está a missionária Edna, que na época tinha a irmã Conceição, a mãe dela, que hoje já descansa no Senhor. E começou, a primeira congregação da Assembleia de Cristo começou na nossa casa. Eu me lembro muito bem que os cultos eram quarta-feira na minha casa e aos sábados na casa da missionária Edna. E ali começou, né, a nossa história. Nós, criança, né, vim para a Assembleia de Cristo com 4 anos de idade. Para a glória de Deus, eu completo nesse mês, né? Estamos em outubro, no próximo mês agora de novembro, eu completo 48 anos, para a glória de Deus, muito feliz, adorando ao Senhor. Então, pelas minhas contas, né, são 44 anos servindo ao Senhor. Minha mãe deu início, né, a igreja nascendo, e nós estamos aqui felizes, muita luta, porque não é fácil, né, irmão? São muitos desafios, o inimigo tenta desanimar, e a gente sabe que não é fácil para levar a bandeira da Assembleia de Cristo. Os desafios são muitos, e né, durante esse período teve uma fase difícil, né? Porque a gente vai passando a vida da gente, então teve aquele período da adolescência que foi bem difícil para mim. Eu me afastei um pouquinho, dei uma voltinha lá, fiquei um ano, nem sei se eu cheguei a ficar um ano afastado do Senhor, mas eu vi que o mundo não prestava, voltei correndo e não consegui viver sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus, e voltei correndo, aqui estou eu para a honra e glória do Senhor. Participei do conjunto das crianças, né? Como falei para os irmãos, eu vim 4 anos, eu participei do grupo das crianças, e o tempo foi passando, fiz parte do grupo de adolescente, depois fiz parte do grupo jovem. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu faço parte do círculo de oração da igreja. Então isso é motivo de muita alegria. E uma coisa que eu me lembro assim, a missionária Elia falou, para falar alguma coisa que marcou, foram muitos fatos marcantes durante essa trajetória de 44 anos. Mas uma das coisas que mais me marcou foi a congregação do Parque Bandeirantes, onde eu participo, né, onde eu adoro ao Senhor, que é mais próximo de mim, quando nós saímos do aluguel, porque a igreja, como eu falei com os irmãos, a primeira congregação começou na minha casa, que é a casa da minha mãe, né, a missionária Nilza, e na casa da missionária Edna, que na época tinha a mãe dela, uma Conceição. E depois alugaram um ponto lá na praça de Custópolis. Aí a igreja passou a ser ali, num ponto alugado. É uma rua, né, que os irmãos, uma rua muito movimentada. Hoje, né, muitos passam lá e vê aquela rua ali, União da Esperança. Então é uma rua muito movimentada. E na época a igreja ficou ali no aluguel. Tinha o irmão Paulo, que era o dirigente, e a irmã Lourdes. Então nem sei mais para onde anda esse casal, que eram os dirigentes na época. E depois a igreja comprou o pastor Alami, que já descansa no Senhor, o nosso saudoso pastor Alami. Ele não gostava de ficar com a igreja em aluguel, né? Ele não gostava, ele gostava de comprar o terreno e construir igrejas. Ele construía igrejas, né? Tinha aquele dom do apóstolo Paulo, sempre construindo igrejas. E ele tinha um amor tão grande, né, que quando ele fazia a obra, fazia as igrejas com tijolo deitado. E era assim, ele não se importava com gasto, né? Ele queria fazer uma obra forte, ele queria que ficasse forte. Aí construía ele com os tijolos deitados e acompanhava as obras. E com ele não tinha essa coisa de frescura, ele botava a mão na enxada, ele pegava os irmãos na obra e não estava nem aí. Chegava em casa todo sujo de barro, de cimento, botava a mão na obra mesmo. O pastor Alameira, esse pastor tinha cheiro de ovelha mesmo, ele se
misturava e com ele não tinha essas frescuras. E ele, como eu falei com os irmãos, aí a primeira igreja, a primeira congregação, eu não me recordo quantos anos que ficou no aluguel, mas saiu do aluguel e passou para o terreno que foi ali no Parque Bandeirantes. E quando comprou ali, tinha o terreno tinha uns barros e eram altos, né? Uns barros, irmãos, mais ou menos dessa altura, assim, ó. Tinha que ficar cavando aquilo. Aí já tinha o pastor João Mendes. O pastor João Mendes já tinha aceitado Jesus e era, né? O pastor João Mendes que passou a ser o dirigente ali. Aí o irmão Paulo, com a irmã Lourdes, já não estava mais conosco. Se eu não me falha na memória, eles saíram até na cidade de Campos, precisaram ir para outro lugar. E o pastor João Mendes veio para Jesus e foi um pastor muito amoroso, que congregou com nós muitos anos, que pegou o mesmo ritmo do pastor Alami, também botava a mão na massa, pegava na enxada, pegava na obra com os irmãos, e tinha uns barrancos, né, missionária Edna? Uns barrancos, assim, muito barro. E mais ou menos nessa altura, os irmãos tinham que cavar ali para poder fazer o alicerce para construir a primeira congregação lá no Parque Bandeirantes. E para a glória de Deus, está lá até a data de hoje, com 43 anos, né? A igreja matriz sempre assim, com um ano na frente da congregação. E para a glória de Deus, foi fazendo outras e outras e outras, e hoje nós temos quantas congregações, missionária? 10, 9 congregações, para a glória de Deus, e 10 com a igreja mãe. E estou aqui feliz. Eu vou, não falar só nas minhas palavras, deixar um versículo pequeno, mas com um significado muito grande para a nossa meditação, que é Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Fala: aviva a sua obra no meio dos anos. A parte B do versículo, eu gosto muito desse versículo. O profeta Abacuque, ele fala: aviva a sua obra no meio dos anos. Irmão, essa palavra, o profeta Abacuque, ele sentiu que precisava de um clamor específico. O povo estava muito relaxado, muito envolvido com a idolatria, o povo estava se esquecendo de Deus. E em nossos dias nós precisamos ter essa chama ardente dentro de nós, fazer como o profeta Abacuque, não deixar a chama esfriar. Tem um versículo que diz, né? A chama arderá continuamente sobre o altar. E a Assembleia de Cristo é uma Assembleia pentecostal. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós glorificamos a Deus, damos glória. E o nosso Deus é um Deus que Ele não deixa a chama apagar, mas para isso precisamos de profetas que tenham compromisso com Deus, que tenham sede, que clama como o profeta Abacuque. Não podemos cruzar os braços e deixar a chama esfriar, né? E por isso que a Assembleia de Cristo está de pé, porque tem homens e mulheres, tem profetas e profetisas que clamam ao Senhor, que são compromissados com a obra, que temos essa paixão pelo Evangelho, e que o Senhor venha fazer em nossos dias um renovo a cada dia, para a bandeira da Assembleia de Cristo continuar de pé. E vamos sempre estar clamando como esse profeta: ouvi a tua palavra e não temi, diz o profeta Abacuque. Aviva a sua obra no meio dos anos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.